Programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, muito bom dia para você nesta terça-feira, 18 de janeiro. Onde você estiver, que a paz do Espírito Santo chegue até você, te dando saúde, força, disposição para enfrentar mais esse dia com sucesso, em nome de Jesus. Pássaros de mesma plumagem voam juntos, diz o ditado. O que isso quer dizer? A palavra de Deus nos exorta inúmeras vezes com respeito ao se juntar com os malfeitores, se juntar com aqueles que praticam o mal. Lá no Salmo 1, você vê o alerta, já no primeiro salmo, que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, tomar conselho dos ímpios. Nós temos lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, havia uma lei especificamente a respeito disso. Imagine hoje se alguém fizesse uma lei que dissesse você não deve ter uma má amizade, né? Eu acho que nem os políticos iriam conseguir, começando com eles, praticar essa lei. A lei de Moisés, porém, diz assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Ou seja, ainda que uma multidão, ainda que 300.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, quantas forem, uma nação inteira, esteja fazendo o mal, isso não quer dizer que é certo. Não quer dizer que então você pode se juntar a eles porque eles são muitos e, portanto, eles estão certos naquilo que fazem. Não. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Então, ou seja, a pessoa tem que ter a inteligência para entender que ela não é uma ave, um membro do mundo animal que simplesmente vai pela mesma plumagem, vai pelo cheiro, como os leões se juntam com os leões, os lobos com os lobos e assim por diante. Você não deve se juntar a pessoas simplesmente porque aquelas pessoas compartilham de alguns interesses como os seus. Mas o ser humano também faz isso. Basta você ir a qualquer escola e você vai ver lá na hora do recreio, do intervalo, você vai ver grupinhos de estudantes, né, se isolando de cada lado, e você vai ver que cada grupinho, aqueles que estão no grupo, provavelmente se vestem de forma parecida, falam, andam de forma parecida, se juntam ao redor dos seus interesses, ainda que na primeira oportunidade um pode apunhalar o outro pelas costas, não é? Mas tem alguma coisa em comum. Então tem o grupo das meninas populares, tem o grupo dos garotos bullies, tem o grupo dos nerds, enfim, tem vários grupos. E as pessoas vão se juntando em grupos, sem nem pensar por que estão fazendo aquilo. Mas isso acontece não só na escola, isso acontece no local de trabalho, isso acontece até em igrejas. As pessoas se juntam pelos interesses, sem pensar que muitas vezes ali naquele grupo tem alguém que está sendo o líder para fazer o mal. Está juntando, está se aproveitando do interesse em comum da pessoa, que pode ser até inofensivo, mas para fazer o mal. O mal sempre procurou força em números. Como Lúcifer no céu, ele não se contentou em se rebelar sozinho. Ele quis espalhar o seu descontentamento e conseguiu.
atingir 1/3 dos anjos. Jesus alertou os seus discípulos e nos alertou também, falando do fermento dos fariseus. Ou seja, que como o fermento pega a massa e se espalha e faz com que ela enche, os fariseus tinham um fermento que era uma língua maldosa, uma intenção venenosa, que pelo que eles faziam e falavam, eles espalhavam o mesmo ranço, a mesma religiosidade, hipocrisia que estava dentro deles para outras pessoas. E Jesus falava: guardai-vos do fermento dos fariseus. Guardai-vos. E a gente tem que se guardar, porque há muito fermento. Toda coisa ruim tem facilidade de se espalhar, com uma notícia ruim que roda o mundo 10 vezes antes da notícia boa sair do bairro dela. Ora, você tem que prestar atenção se você, talvez, incautamente, não está também se juntando a uma gangue do mal, se juntando a pessoas, ainda que seja uma, ou mais, ou um grupo, seja na internet, seja no WhatsApp, seja nos locais que você frequenta, você se juntando a pessoas que estão encontrando forças em seus números para fazer o mal, para praticar o mal. Você está correndo risco na sua alma de ser contaminado por esse fermento, por esse veneno. Ao contrário disso, de juntar-se à multidão, seguir a multidão para fazer o mal, o que é que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que sem a santificação ninguém verá Deus. O que é a santificação? Santificação é você se separar. Você acha que ser cristão, dizer que é cristão é como uma roupa que você veste? Você acha que ser cristão é vestir uma roupa? Como você olha no teu guarda-roupa, escolhe lá um vestido vermelho. Eu vou botar esse vestido vermelho. Pronto, estou de vermelho hoje. Você pensa que cristianismo é uma roupa que você veste e diz: agora eu sou evangélico, agora eu sou cristão, agora eu isso, agora aquilo. Você pensa que é isso? E você se mistura a tudo e todos indistintamente do que essas pessoas estão fazendo? Ora, eu não estou dizendo que cristão tem que se separar, tem que se santificar, porque ele se acha melhor que os outros e porque ele vai ficar julgando o pecador. Não, Jesus andou entre os pecadores, porém não pecou. Ele andou entre os pecadores para ajudá-los, para salvá-los. Não para dizer: eu pertenço a eles, olha como eu sou legal, eu faço o que todo mundo faz, eu não sou careta. Ele não andou junto dos pecadores para isso. Ele andou para salvá-los, ele estava ali salvá-los. Se você está andando no meio das prostitutas, dos ladrões, e você está ganhando a alma deles, você está indo lá no presídio, mas não para praticar crime, você está lá no presídio para salvar o criminoso, é outra história. É o que nós fazemos. A Igreja Universal do Reino de Deus faz isso todos os dias. Está lá nos lugares que ninguém quer entrar, com as pessoas que ninguém quer, que a sociedade não quer, mas não para praticar o que essas pessoas praticam, mas para salvar a alma delas. Então, são coisas distintas que eu estou falando. Mas Deus nos chama a santidade, que quer dizer separação. Separação significa: eu coloco o meu caráter, a minha fé, acima de amizade. Não importa se o meu amigo é amigo de infância, não importa se no meu trabalho tem gente lá que ajuda aqueles que se ajudam, né? Que dá promoção para aquele que faz as mesmas coisas erradas. Não interessa isso. Eu vou colocar sempre a minha fé acima de amizade, de interesse próprio, do que a sociedade faz ou fala. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Você consegue entender isso? Pense nisso. Porque talvez você, em busca de popularidade, de aceitação, não querendo ser rude, mal educado, você fica se juntando a grupinhos, a pessoas, porque você não quer chatear ninguém, ou você pensa: deixa eu ficar aqui, eu não gosto, mas de repente vão me ajudar. Não. Você tem que tomar a decisão. Quem é você? Quem é você? Quem é de Deus pensa diferente. Quem é de Deus não está preocupado com o que os outros pensam a seu respeito, está preocupado com o que Deus sabe a seu respeito.
Então, não se engane, não se esqueça. Aves de mesma plumagem voam juntas, mas aquele que é de Deus se separa. Ainda que ele ande sozinho, ele se separa e não compromete a sua salvação, a sua boa consciência com Deus. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura minhas feridas, dores antigas, vem me curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta meus pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz-me levantar do vale, põe de pé meus ossos secos, com teu poder vem me restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, faz-me levantar do vale, põe de pé meus ossos secos, com teu poder vem me restaurar. Da multidão de caídos, faz, Senhor, um povo forte marchar sobre a terra. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, quando o vento soprar. E se hoje fosse o dia do seu último suspiro? A morte é uma certeza que não é prevista por ninguém. Ao acordar, não sabemos se é um dia a mais ou a menos. Não entendemos se teremos uma chance a mais de mudar o que fizemos, consertar os erros. Sorrateira e silenciosa, ela deixa um abismo imenso em quem fica e sela o destino de quem vai, carregando junto da morte os seus erros e consequências. Afinal, a morte não tem hora nem lugar e não pode ser evitada.
Recentemente, a morte inesperada do ator e comediante Bob Saget chocou o mundo. Ele ficou conhecido por seu papel na série 3 é Demais, nos anos 90. Mas, aos 65 anos, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Orlando, na Flórida, horas depois de se apresentar em um teatro local. O ator estava em turnê visitando vários destinos em todo o estado da Flórida, incluindo Orlando. Na madrugada de domingo, 9 de janeiro de 2022, ele estava em Jacksonville fazendo um show. Pouco antes da morte, Bob conversou com sua esposa via telefone. Ele estava feliz e disse que no outro dia retornaria para casa. Mas, quando o dia amanheceu, Kelly ficou preocupada por estar sem notícias do marido e decidiu ligar ao hotel pedindo informações. Ao chegar no quarto, o segurança encontrou Bob na cama, encolhido e coberto. Segundo os bombeiros, ele teria morrido dormindo. Bob tinha 3 filhas que aguardavam ansiosas pelo seu retorno. Quando o ator saiu para seu show, não imaginava que aquele seria o último de sua vida. Estamos arrasadas ao confirmar que nosso amado Bob faleceu hoje. Ele era tudo para nós. Cinco pessoas da mesma família, dentre elas 2 crianças, morreram após um carro ficar soterrado na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. De acordo com parentes, o grupo seguia da cidade de Paula Cândido, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, até o Aeroporto Internacional de Confins, que fica na região metropolitana. O motorista teria desviado por dentro da serra da região devido a um bloqueio na BR-040, por conta do transbordamento de um dique. Segundo o Corpo de Bombeiros, no caminho o veículo teria sido atingido por um barranco que desmoronou, sendo arrastado para dentro de um condomínio. Horas depois, o corpo de uma das crianças foi encontrado. Naquele momento em que passavam pelo local, a família jamais imaginou que não voltaria para casa. O ciclo da vida abrange o nascimento, o crescimento, o envelhecimento e a morte. Mas nem sempre esse ciclo se completa. A morte pode vir de forma prematura, antes da velhice, de forma inesperada. Um acidente de carro ou no trabalho, uma doença grave, um infarto fulminante ou um assassinato. Por isso, será que hoje você estaria preparado para partir? Não há mais tempo a perder. Precisamos dar o último aviso a todos. Vem aí, a noite da alma. Este assunto não é um assunto para assustar as pessoas, apesar do que quem não tem a certeza da salvação naturalmente fica assustado com o tema morte, não quer falar sobre morte. Acha que o assunto da morte é um assunto amarelo, um assunto fúnebre, e que não devemos ficar falando isso porque estamos vivos e temos que aproveitar a vida. Pois é, exatamente isso que tem causado nas pessoas esse total despreparo com respeito à morte. A noite da alma é para que você venha vencer o que a Bíblia chama de último inimigo. O último inimigo, a morte. Desse aí ninguém vai escapar, não é? A não ser, obviamente, aqueles que estão salvos. Jesus disse o seguinte, que aquele que está salvo, que vive segundo a palavra dele, que crê nele, que vive a sua vida pautada na palavra dele, ainda que morra, viverá. É isso que você tem que entender e começar a absorver. E é o propósito da noite da alma. Estou aqui com o pastor Marcos do Itaim Bibi e o bispo Júlio Freitas. Nós estaremos nesta noite da alma tentando levar para a pessoa essa consciência que não adianta ela ficar preocupada com as coisas que vão passar, que na eternidade não vão contar para nada. É verdade, bispo.
E a pessoa, ela precisa entender que a alma dela é eterna. Enquanto ela não tiver essa consciência, ela vai lutar nessa vida para ter tudo à sua volta, mas a sua alma, que é eterna, ela vai desprezar. E um dia essa alma vai precisar prestar contas com Deus. E ela precisa estar pronta e preparada para esse dia. E há sinais, bom dia, há sinais que provam que a sua alma não está bem, que você não está ligado a Deus, né? O medo da morte, por exemplo, é um sinal evidente de que a sua alma corre risco. Você é uma pessoa depressiva, agressivo, desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, hipersentimental. Você facilmente guarda mágoas, deseja o mal ao próximo. São sinais que provam que a sua alma ela corre risco de morte eterna. E a morte não é que a alma vá morrer, é que ela vai ficar separada de Deus por toda a eternidade. E o bispo Renato falava ao início da programação sobre você seguir, né? O cuidado de você não seguir ou ligar-se com pessoas que são do mal ou não querem o bem. E a palavra de Deus, bispo Renato, em Josué 23:11, diz que devemos nos empenhar em ligar a nossa alma. Sou eu que tenho que decidir ligar a minha alma a Deus, amando ao Senhor, ou ligar a minha alma, seguindo os maus exemplos das outras nações, das pessoas que se intitulam até boas, mas incrédulas, e por isso a alma delas não tem paz, não tem segurança. Já os que se ligam a Deus, se unem a Deus, a alma dessas pessoas tem paz, tem segurança. É porque ela está ligada ao autor desta alma, ela está ligada àquele, o único que pode trazer segurança para a alma. Você vê, por exemplo, o seu corpo, todos nós procuramos trazer conforto, segurança para o nosso corpo, não é? Você, ao atravessar a rua, você olha antes de atravessar, você não come aquilo que você sabe que vai te fazer mal, não é? Você procura cuidar do teu corpo para trazer conforto, evitar a dor. Eu fico pensando, as pessoas passam a vida tentando evitar a dor, mas não cuidam da alma, que quem sente dor é a própria alma. O corpo não sente dor morto, mas a alma é que sente dor através do corpo. E essa alma, quando esse corpo morrer, vai continuar vivendo. Como é que você está se preparando para evitar a pior dor que uma alma pode sentir, que é a separação eterna de Deus? É isso que significa salvação. Por que a palavra salvação? Pare para pensar. O termo salvação é um termo considerado religioso, não é? A salvação, Salvador, Jesus o Salvador, veio para salvar. Então a pessoa ouve tanto isso que ela pensa assim, poxa, é salvação, mas ela não para pensar o que significa salvação. Se você precisa salvar, é porque algo está perdido ou em perigo, não é? A nossa alma precisa de salvação porque ela está perdida, está em perigo. Perigo de quê? De passar a eternidade neste lugar de dor e tormento por toda a eternidade, não é por um ano, por 10 anos, não. Se você já parou, você já colocou o dedo no fogo, pegou uma panela quente alguma vez? Com certeza você já sentiu isso. Você tocou em algo quente, na hora você tirou a mão. Na hora você tirou. Por quê? Porque aquilo te machucou. Agora você imagine, menos de um segundo te machucou. Imagine a eternidade. Mas Deus não fez isso para você. Deus não criou o inferno para o ser humano. Deus não criou o inferno para a alma humana. Ele tanto não quer que você passe a eternidade neste lugar, que ele enviou o filho dele para tirar você desse caminho e colocá-lo no caminho que leva a Deus. Então você tem que fazer uma escolha. E nós vamos falar sobre isso nesta quarta-feira, na Noite da Alma, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Você deve se programar e estar em uma igreja universal e participar. Lá no Itaim Bibi, Pastor Marcos, as pessoas que moram aqui nesta área dos Jardins, Itaim Bibi, Ibirapuera, enfim, podem participar amanhã em qual local e horário? Bispo, lá na avenida, na rua Joaquim Floriano, 951, em Itaim Bibi. E você é o nosso convidado especial, principalmente o horário das 20 horas, a Noite da Alma. 20 horas na rua Joaquim Floriano, 951, tem estacionamento ali também.
no local para você, gratuito. Rua Joaquim Floriano 951, a Igreja Universal aqui no Itaim Bibi. E o Bispo Júlio Freitas estará em São José do Rio Preto nesta quarta-feira. Em São José do Rio Preto, às 19h30, na Rua General Glicério, 4.440, no bairro Redentora, em São José do Rio Preto. E eu gostaria, Bispo Renato, de fazer um apelo. Por favor, ouça com a devida atenção. Você que tem um familiar, um conhecido, um amigo, seja ele católico, espírita, evangélico, ateu, testemunha de Jeová, budista, muçulmano ou ateu, ele tem uma alma. E sabe os sintomas ou os sinais que eu mencionei há minutos atrás de que a alma não está salva? Você sabe que esta pessoa não está bem e ela corre risco de vida e vida eterna. Liga para ela. Ela vive aí em São José do Rio Preto. Se prontifique em levá-la, ainda que seja nas costas, como fez aqueles 4 amigos daquele homem paralítico que trazia um problema mais grave que a paralisia, que era acusação na sua consciência dos pecados. É tão verdade isso, que Jesus, antes de curá-lo fisicamente, Jesus curou ele da alma, dizendo: olha, os teus pecados, no plural, são perdoados. Leve esta pessoa, ainda que você tenha que colocar no ombro, e levar. Você que vive aí em São José do Rio Preto, estaremos então às 19h30. Chegue cedo, sabe? Prepare-se, porque vai ser uma noite memorável, Bispo Renato. Muitas pessoas que já vêm buscando o Espírito Santo serão batizadas nesta noite, e outros que estavam afastados antes mesmo da pandemia ou durante a pandemia, agora Deus está falando, chegou a sua hora. Agora é o momento de você voltar. E esse dia é quarta-feira, na noite da alma. E a hora é importante, não chegar atrasado. Planeje estar ali antes, você vai, naturalmente, haverá um fluxo maior de pessoas do que você está acostumado na igreja, vai ser uma noite muito especial, é um evento especial, então você não quer chegar no mesmo horário que você costumava chegar. Chegue alguns minutos antes, planeje a sua chegada para você estar sentado antes do início da reunião começar. Nós vamos estar aqui no Templo de Salomão às 20h e você que quer saber onde há uma Universal aí no seu estado, na sua cidade, você que nos ouve no Amazonas, no Pará, no Nordeste e no Sul, Centro-Oeste, onde você estiver, tem uma Igreja Universal próxima a você. Quer saber o endereço? Acesse o nosso localizador pelo universal.org/localizar ou ligue agora para o 11 3573 3535. São 8h28. Nós vamos agora às principais notícias do dia com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia. Bom dia para você. O que você traz para a gente hoje? Bom dia, Bispo. Bom dia a todos. Bom, eu começo falando sobre o pagamento do Auxílio Brasil, que já está liberado a mais de 17 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Vão receber hoje os integrantes do programa com o NIS, que é o número de identificação social, final 1. Amanhã receberão os de final 2 e assim sucessivamente até o dia 31 de janeiro, para as pessoas com o NIS final 0. Além disso, 5 milhões de beneficiários também receberão o auxílio gás, que terá o valor correspondente a 50% da média do preço do botijão de 13 quilos de GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. De acordo com o Ministério da Cidadania, o investimento para o pagamento do Auxílio Brasil já supera aí os 7 bilhões de reais e o pagamento do auxílio gás chega a 285 milhões de reais. Os estados com maior número de famílias inscritas no programa são a Bahia e São Paulo, com mais de 2 milhões de lares, seguido de Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará. Boa notícia para as pessoas que estão aí em uma situação mais precária. Começa hoje o pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. E a próxima notícia, falando em gás... Exatamente. Agora a gente vai falar da Petrobras, né? Com base em notícias aí, denúncias e documentos públicos, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, abriu uma investigação para inspecionar a Petrobras
por supostos abusos nos reajustes dos preços dos combustíveis e pela possível prática de concorrência desleal, ou seja, quando ela limita aí a concorrência na importação de combustíveis. Essa investigação vai averiguar ainda se a estatal evita o acesso de terceiros a dutos de transportes, terminais marítimos e a infraestrutura essencial para o transporte de combustíveis do exterior. Os constantes reajustes e os altos preços dos combustíveis no Brasil têm incomodado o governo federal. Na última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro ele afirmou que, em razão do fique em casa, a economia do país sofreu e as consequências estão sendo vistas agora, já que em 2021 a inflação fechou a 10%, maior nível desde 2015. Mas, mesmo assim, a gasolina e o diesel, por exemplo, fecharam o ano com um aumento de 44%, bem acima da inflação. Essa vigilância, esse monitoramento com respeito aos preços, especialmente dos combustíveis, é necessário, porque a gente sabe que o problema da inflação não é um problema do Brasil, é um problema do mundo, por causa da pandemia, por causa, como foi falado, do lockdown, do fecha tudo e do fica em casa, né? Então isso é um problema mundial, não é um problema brasileiro. Mas nesse problema também existem os oportunistas, existem aqueles que tiram proveito da situação e vão inflacionando as coisas. Então é preciso vigilância nesse momento para que a população não pague o pato, porque sempre acaba lá na ponta. Quem está na ponta é que acaba pagando o pato, infelizmente. Próxima. Bom, Bispo, falando ainda do presidente Jair Bolsonaro, ele voltou a criticar ontem decisões judiciais envolvendo redes sociais que são desfavoráveis a seus aliados. Apesar de não citar aí o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o presidente ele falou sobre um caso envolvendo a Suprema Corte, que é o caso do deputado federal Daniel Silveira, que foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, e confirmada aí pelo colegiado e pelo plenário da Câmara. Segundo o presidente, tem crescido o que ele chamou de poderio ditatorial para controlar as pessoas, e que a esquerda tem ganhado muito com isso, né, com essa censura. Bolsonaro ainda criticou a derrubada de páginas e perfis de redes sociais, além da desmonetização delas, em razão do conteúdo que é a favor do governo, por exemplo. Todo mundo, não sei se todo mundo, mas muita gente sabe que as redes sociais, bem como a grande mídia, já há muito tempo é dominada pela esquerda. Quem consome qualquer coisa da grande mídia, com raras exceções, vai consumir ideologias esquerdistas. Isso é um fato. As redes sociais também, as empresas, as big techs, elas favorecem os discursos de esquerda, não é? Derrubam os conteúdos que não favorecem a narrativa da esquerda e deixam passar, não é, os camelos da narrativa de esquerda. Então isso é um fato, é importante que o consumidor, a pessoa que está consumindo esses conteúdos, tenha esse entendimento. Você está bebendo das narrativas de esquerda. E isso é de uma forma muito injusta, porque está se controlando a população. Quem controla o conteúdo, quem controla a narrativa, controla a população. Porque você está tendo somente um lado da história. E não é esse o papel da mídia. É claro, você tem o poder nas mãos para não clicar, você tem o poder nas mãos para mudar de canal ou para desligar. Você tem o poder nas mãos, mas você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que ter consciência de que você está sendo alvo de uma revolução cultural que quer levar você a aceitar as ideologias esquerdistas. É isso que você tem que entender. E eu não estou falando isso aqui em prol de Bolsonaro. Isso aí não tem nada a ver com Bolsonaro. Isso tem a ver com o fato que acontece. Que todos os que são de orientação conservadora gemem por isso, sofrem por isso. Porque as narrativas são antifamília, são anticristãs, são anti tudo aquilo que nós cremos nos princípios e valores conservadores. Então, essa crítica dele aí, realmente, independente de viés político, foi certeira. E isso não há como contra-argumentar isso. Bom, a próxima notícia. Agora eu falo sobre o projeto da Bíblia Manuscrita, que continua percorrendo o Brasil e passou nesse último sábado pelo bairro de Santa Efigênia, aqui em São Paulo, num evento com integrantes do Motoclube Os Abençoados. Foi uma manhã diferente que uniu aí a paixão pela velocidade ao amor pela palavra de Deus.
cerca de 60 motociclistas transcreveram um versículo do livro de Gênesis. O evento contou aí com a presença do presidente da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, a Unigrejas, que é o bispo Eduardo Bravo, além do pastor Marcos Vicente, que é presidente do Motoclube. Segundo o bispo Eduardo Bravo, essa transcrição do livro sagrado tem como objetivo chamar a atenção para a importância da palavra de Deus e unir as pessoas de diversas culturas e religiões em volta dela. Até o momento, 15% da Bíblia já foi transcrita. Para quem quiser acompanhar de perto esse movimento, basta acessar bibliamanuscrita.org. Bom, Cíntia, muito obrigado pelas notícias. Falamos novamente na quinta-feira. Até lá. Obrigada, bispo. Até a próxima. 8h35. Você vai conhecer agora a história do Macir. O Macir começou a sentir umas dores e decidiu ir ao médico. E de repente ele recebe uma notícia que ele vai ter de passar por uma cirurgia imediatamente, porque um tumor já com 15 centímetros estava crescendo dentro dele. Preste atenção na história do Macir. Meu nome é Macir Miller Júnior, nasci numa família tradicional de Curitiba. Por volta dos 10 anos de idade eu comecei a frequentar a igreja, então num grupo de jovens, que foi aonde eu acabei conhecendo a minha esposa. E começamos a namorar, engravidou e a gente acabou casando bem cedo, né? Aí eram 2 crianças e cuidando de mais uma, né? Então ali começou as dificuldades, porque eu estava desempregado, dinheiro curto, sem emprego. Foram alguns anos ali, 2, 3 anos praticamente desempregado, só fazendo bicos. Ela um dia chegou em casa e correndo à tarde e foi ligar a televisão. Enquanto trocava de roupa rápido, ele trocou de canal e passou uma mensagem da igreja chamando. Quando ela comentou comigo que iria na igreja, ela falou que ia na Igreja Universal, eu falei para ela, você pode ir em qualquer igreja, menos nessa. A mídia falava muito mal da igreja, né? Então eu falei para ela que não queria que ela fosse na igreja. Mas ela não me deu atenção e começou a ir, mesmo assim. E as coisas começaram a mudar. Aquilo foi, eu vi mudança nela. Ela começou a ser uma pessoa melhor, né? As coisas foram acontecendo, foram evoluindo. Até que ela começou a me chamar para ir para a igreja. Eu falei, não, eu não vou. Até que um dia ela falou assim, vamos comigo uma vez. Se não acontecer nada, se você não gostar, você não precisa ir mais. Quando eu cheguei, a gente sentou na metade da igreja para trás, eu senti paz ali dentro daquele lugar, né? Foi transmitindo uma paz. Era diferente do que eu costumava ir no grupo de jovens ou na outra religião que eu frequentava. Era algo diferente. Eu sentia paz naquele ambiente, né? E assim a gente veio vindo. Só que eu não tinha formação, né? Eu tinha ali só o colegial básico e eu falei, eu quero estudar. Foi onde eu comecei a estudar, né? Fui fazer curso de radiologia, tecnólogo em radiologia médica. Só que daí, esse tipo de curso eu preciso fazer estágio. Eu tive que encaixar o estágio. Então, trabalhar, fazer o curso e o estágio. A gente começou a se esfriar na fé, né? Foi se esfriando a ponto que a gente não deixou de ir na igreja. Eu priorizei as bênçãos. Eu priorizei a bênção começou a chegar e eu dei as costas para Deus, né? Eu já não lia a Bíblia, já não queria saber mais, né? E acabei, além de eu me esfriando, acabei tirando a minha esposa, porque daí eu não ia, ela acabou não indo também, né? Então, foram praticamente 2 anos e meio aí que a gente acabou ficando fora da igreja. E nesse período eu me formei, né? O salário melhorou, na empresa eu cresci dentro da empresa, até que um dia eu deitei na cama assim, eu senti que o abdômen do lado esquerdo estava enrijecido, né? E o lado direito estava normal. Eu falei, minha esposa, eu vou procurar um médico para ver o que é isso. Eu já não voltei para casa aquele dia, eu já fiquei internado. Eu fiz os exames, né, e constatou que tinha um tumor no abdômen de 15 centímetros, estava já o tamanho do melão. Estava eu e minha esposa na sala, a gente tinha que fazer cirurgia de emergência. Ele falou assim, o câncer está envolvendo a veia aorta, nós precisamos tirar aí uns 2 metros do intestino, o seu rim esquerdo já parou de funcionar. Você sabe que você pode não voltar dessa cirurgia. Porque se eu der uma tremidinha, esse tumor está envolvendo a veia aorta. Se eu der uma tremidinha, você tem uma hemorragia, então não consegue segurar, te salvar. Aquela noite que eu conversei com o médico ali, foi como se abrisse um buraco, assim, sabe? Indescritível, assim, uma dor no peito, assim, um vazio.
sabe? Aquela noite eu desabei, eu fui tomar um banho e no banheiro eu desabei. Lá no hospital mesmo eu pedi perdão para Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa por tudo de errado que eu fiz. Ali eu senti um alívio. Foi como se ele estivesse ali me abraçando. Eu desabei em choro aquele dia no hospital. Estava sozinho, eu, o chuveiro e Deus ali. Ele se apiedou de mim. Eu não podia ir na igreja porque eu estava hospitalizado, mas eu falei para ela, você pega e vai na igreja. Conversa lá com o pastor, né? E ela foi na igreja, dobrou os joelhos e conversou com Deus. E eu no hospital também conversei com Deus. E não precisou mexer no intestino quando ele abriu, né? O rim esquerdo voltou a funcionar. Do nada ali que o rim esquerdo estava esmagado, não tinha parado já. Não tinha o que fazer, ia tirar. A recuperação foi um sucesso. 15 dias de UTI, que o médico falou, não precisou. Foram 2 dias e meio de UTI. Eu já fui para o quarto. Com 7 dias total, contando a UTI e o quarto, eu estava liberado para ir para casa. Ali nós voltamos para a igreja. E como a gente já vinha orando, jejuando, a gente chegou ali, a gente já tinha certeza. Deus já tinha certeza. Quem fez a reunião foi o bispo Renato, né? Mas a reunião já, quando começou, eu já estava quase chorando, já certeza, Deus era comigo. E falou, determinou, você que não tem, receba o Espírito Santo. Ali foi só alegria, eu ri, eu chorei, é força, é poder, é uma sensação assim indescritível de alegria. Você quer agarrar os outros, você quer falar de Jesus para as pessoas, né? E Deus é maravilhoso, porque Ele não deixou faltar nada, né? Ele me capacitou, eu me formei, tenho um emprego maravilhoso, Deus não deixa faltar nada, casa, para quem morava um dia de casa de madeira, cheio de bichos, né? Hoje nós estamos morando num triplex, né? Então Deus tem honrado. Mas nada disso se compara com o Espírito Santo. Nada se compara com o Espírito Santo. Eu sou um homem antes, eu era um homem antes e sou um homem hoje. Com o Espírito Santo é outra coisa diferente. Sem Ele, Ele é o ar que eu respiro. A gente não pode viver sem ar. Ele é tudo para mim. Enquanto uns estão chegando, outros estão partindo. Já te alertaram sobre o seu fim? Sobre o que está prestes a acontecer no planeta? Ignore o futuro próximo por sua conta e risco ou assista Aviso Final, a série reveladora sobre os mistérios da alma. Episódio de estreia, nesta quarta-feira, 19 de janeiro, na Noite da Alma. Entrada gratuita. Você vai acompanhar o primeiro episódio desta série, o primeiro episódio chamado Aviso Final, na Noite da Alma, nesta quarta-feira. E nós ouvimos a história do Macir como que no hospital, diante de uma situação de perigo, quando o médico não passou muita segurança para ele, ele fez uma oração no banheiro do hospital. Clamou a Deus, pediu perdão por tudo que ele tinha feito de errado, por abandoná-lo, por priorizar outras coisas. E agora que ele precisava de Deus, ele sabia, agora que eu estou aqui temendo pela minha morte, eu me lembro do Senhor, me perdoa. Quer dizer, esse é o grande problema do pecador, pastor Marcos. A pessoa que abandonou a fé especialmente, né? Eu não digo o pecador que nunca conheceu a Deus, mas especialmente aquela pessoa que já foi da fé, conheceu a Deus, e por alguma razão esfriou, deu as costas, etc., priorizou outras coisas, nunca mais fez caso de Deus. Agora, quando ela chega no momento do perigo, ela se lembra de Deus. E aí vem uma mistura de lembrança com culpa. Poxa, eu nunca me importei mais com Deus, agora na hora do perigo eu me lembro dele. Quer dizer, a culpa fica, a acusação fica ali, Deus não vai te ouvir. É verdade, bispo. E quando chega essa culpa, a pessoa ela fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu posso me entregar, eu posso procurar
em pessoas, em lugares, essa solução, ou eu posso agora ouvir o que nós estamos falando e seguir essa direção para ter a solução da sua alma. Sua alma está correndo risco. O Macir, naquela situação, ele pensou, poxa vida, o que eu vou fazer a mais? Ele não podia recorrer mais à medicina. Ele já tinha um parecer médico que não tinha mais jeito. Mas ele pensou, eu preciso buscar, eu preciso me voltar para o lugar de onde um dia eu estava. Eu encontrei paz naquele lugar. Então eu vou voltar para o lugar que eu estava. E mesmo se sentindo culpado, mal, por tudo que ele fez de abandonar a fé, quando ele orou, quando ele clamou, Deus respondeu, ele sentiu paz na hora. Na hora ele sentiu paz. Quer dizer, o que mostra o seguinte, Deus não estava ali acusando, falando, agora que você clama a mim, né? Agora que você lembra de mim. Deus não tratou ele assim. Deus o tratou, meu filho, que bom que você clamou por mim. Eu esperei tanto tempo por esse dia. E é assim que vai ser amanhã na noite da alma. As pessoas que sentem assim, poxa, eu sei que eu preciso ir, mas eu tenho vergonha. Eu sei que eu preciso ir, mas será que Deus vai me aceitar? Acho que não tem mais jeito para mim, eu já errei tanto. Eu deixei Deus de lado, eu sei que eu priorizei outras coisas. Eu acho que Deus não vai se preocupar mais comigo. Não é verdade. Ele vai sorrir, haverá uma festa nos céus quando você amanhã colocar os pés na igreja e começar a participar da noite da alma. É isso que a gente quer dizer para todos aqui. Esse é o recado e o Macir é um exemplo disso. Então, quem quiser, as portas estarão abertas para esta quarta-feira. É verdade, bispo. E Deus prefere nos perdoar do que nos perder. E foi assim com o Macir. Estaremos, então, na rua Joaquim Floriano, 951, com amplo estacionamento, com acesso à creche, toda à disposição para você estar buscando a Deus e mudar essa situação. Estaremos às 20 horas, te aguardamos na noite da alma. Itaim Bibi, rua Joaquim Floriano, 951, às 20 horas. E o Bispo Júlio Freitas estará em São José do Rio Preto, também às 19h30. Às 19h30, na rua General Glicério 4440, ali no bairro Redentora, no centro de São José do Rio Preto, nesta quarta-feira, na noite da alma, quando haverá recomeço, batismo com o Espírito Santo e um avivamento. E no Templo de Salomão, às 8 horas da noite, planeje estar cedo ali para você estacionar, deixar seu filho na creche e sentar antes das 8 horas para o começo da noite da alma. Isso vai acontecer em todas as igrejas universal do Reino de Deus nesta quarta-feira. Recomece tudo, pare de sofrer. Quer de volta a sua paz, que as esquinas deste mundo lhe roubarão e se sente sem valor. Seu castelo de areia o mar levou e tentou mais uma vez tua ilusão. Um temporal se fez, a lágrima rolou. Só tem uma solução. Depende
Neste domingo, o Bispo Macedo retorna de viagem missionária ao Brasil e estará no Templo de Salomão em 2 reuniões especiais, trazendo uma mensagem para toda a igreja. Uma manhã dedicada ao ensino da Palavra de Deus e à busca ao Espírito Santo. O Senhor é quem me guarda, é a minha sombra à direita, é a minha sombra à direita. Ele guarda a minha alma, Ele guarda a minha alma. Santo Culto Especial com o Bispo Macedo. Domingo, às 7h e às 9h30 da manhã, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Entrada, creche e estacionamento gratuitos. Neste domingo, o dia do não, o Bispo Macedo estará de volta ao Brasil fazendo as 2 reuniões da manhã aqui no Templo de Salomão, às 7h e às 9h30. Você é convidado para estar conosco. Nós estamos nos preparando, aliás, todos os dias, fazendo a oração, dizendo para Deus, isso não. Você que está nesse propósito de fé, que não aceita o que o mal tem trazido para você, não deixe de orar todos os dias. E no domingo, no altar, nós vamos dar esse grito, vamos afirmar, determinar, isso na minha vida eu não aceito. E pela atitude da fé, Deus colocará um ponto final nesse sofrimento que você tem vivido. 8h52, vamos agora à última palavra com o Bispo Macedo e, na sequência, a oração por você. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Jesus disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que isso significa? Isso significa aliança. Aliança. No hebreu, quando Deus fez aliança com Abraão, a palavra no hebraico antigo era Brit Milá. Brit Milá quer dizer que significa aliança com a palavra. Que quer dizer hoje, nos termos atuais, é um casamento, é uma sociedade, um casamento, uma parceria. Jesus está oferecendo essa parceria para todas as pessoas. Não importa se são evangélicas, católicas, espíritas, muçulmanas, judias, budistas, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua fé, qualquer que seja a sua vida, qualquer que seja a sua situação, ele faz um convite para todos os que querem aceitar essa condição. Você estando em mim e as minhas palavras estando em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e isso será feito. Essa palavra é para você, minha amiga e meu caro amigo. Se vós estiverdes em mim, quer dizer, você nele, dentro dele, com a sua vida inteiramente entregue para ele, e a palavra dele 100% vivendo dentro de você, na sua cabeça. Então, isso é uma aliança, isso é um casamento, isso é um matrimônio. Isso é um pacto com o próprio Deus. Se esse pacto se efetivar, se estas palavras se materializarem em você, se essas promessas se materializarem em você, então você tem o direito de pedir a Ele tudo o que você precisa. Tudo. Literalmente tudo é o que está escrito. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você acredita nisso?
Pois bem, minha amiga e meu caro amigo, isso é para você. Ah, mas eu não mereço. Ele não está dizendo aqui se você merece ou não deixa de merecer. Ele não está exigindo isso. Ah, ele não está dizendo você tem que ser justo, você tem que ser bonzinho, você tem que ser caridoso, você tem que ser religioso, você tem que ser uma pessoa bacana. Nada disso. Ele só quer isso. Você nele, a palavra dele em você, que esse é casamento. Primeiro, você se entrega para ele. Segundo, você segue, obedece a palavra dele. Isso é casamento. Isso é um pacto. Isso é uma aliança. É uma aliança de parte a parte. Então, se isso acontecer, se você casa com ele, então você tem o direito de pedir tudo o que você quiser. Porque ele é capaz de todas as coisas, inclusive fazer de você uma nova criatura. Meu Pai, nosso Pai celestial, o Senhor falou com esta pessoa por meio da tua palavra, dizendo: crê em mim, obedeça a minha palavra, aceite a minha palavra, pois a minha palavra é o meu espírito. E agora, meu Senhor, o teu espírito, que é vida, é saúde para o doente, é libertação para o oprimido, viciado, agressivo, desanimado. Entra, Senhor, entra agora, na mente, na alma e no corpo desta pessoa, e arranca esse encosto, chamado acomodação, chamado vício, chamado depressão, chamado medo. Você perdeu esta alma, força do mal, você perdeu este espírito, você perde agora este corpo também. Faça uma pressão no seu peito, meu amigo, e diga em o nome de Jesus, todo mal que não provém de Deus, diga, todo mal, saia! Respire profundo. Receba o livramento, receba agora o abraço do Senhor Jesus, que veio e morreu por nós, e ressuscitou por nós, e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Diga, eu aceito a tua palavra, Senhor. Diga, eu quero estar ligado a ti. Espírito Santo, vem e perdoa esta pessoa que já não quer mais desobedecer ao Senhor, já não quer mais ser rebelde, já não quer mais ignorar a tua voz por meio de nós, teus servos, e principalmente por meio da tua palavra, Senhor, pois em tuas mãos entregamos a todos e os declaramos abençoado. Levante a sua cabeça, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor sobre ti te dê a paz, a segurança, a alegria da salvação, e todos que creem digam amém. Graças a Deus. Tu és, Senhor, escudo, fortaleza e proteção. Perceba, meu amigo, a diferença entre antes e depois. Você já não está só, Deus está aí, o Espírito Santo está segurando na sua mão. Vamos, daqui para frente, tudo será diferente. Amanhã, em todos os templos da Universal, que são quase 8.000 no Brasil, à noite, na sua alma.